Olá, sou o Luciano, seja bem-vindo ao canal Espiritismo Hoje e Amanhã, porque seu Espiritismo é bom hoje, será muito melhor amanhã, para você, para seus filhos, para seus netos, para seus bisnetos, para a geração futura, porque o Espiritismo nos dá paz, nos conforta, nos dá esperança e alegria de viver. Hoje eu trouxe um tema bastante interessante, um espírito deu a bofetada no dono da casa. Que coisa estranha. Aonde que você tirou isso, Luciano? Ah, uma história do livro O Céu e o Inferno. Trata-se de um criminoso arrependido, o espírito de Castelnaudary. Em 1848, na cidade de Castelnaudary, o Sr. D pretendia habitar esta casa. Esta casa já era tida como uma casa assombrada, ela foi exorcizada em 1848. Mas o Sr. D não conseguiu habitá-la, ele morreu antes de habitar a casa. Mas o seu filho, ele procurou, desta maneira, após a morte do pai, habitar a casa. Quando o filho do Sr. D entrou na casa, ele recebeu uma bofetada. Mas ele sabia que estava sozinho. Então essa bofetada só poderia vir de um espírito. Não é? Essa casa já era tida como uma casa assombrada há muito tempo. Então o Sr. D recebeu essa bofetada e obviamente que ele habitou a casa. Você deve estar perguntando por que e como se processa isso. Ora, nós sabemos que nós temos o corpo, nós temos o espírito e o perispírito. Por exemplo, vamos aqui falar de um exemplo que todo mundo conhece. Jesus. Jesus ele não ressuscitou. Tem um vídeo aqui neste canal que eu falo sobre isso. Jesus apareceu com o seu corpo perispiritual. Ou seja, o perispírito é o liame que une a alma, o espírito é o corpo. Ele é semimaterial, liga-se a parte material à matéria e a parte espiritual ao espírito. Quando o corpo morre, vai o espírito com o seu perispírito para o mundo espiritual. E aí o que aconteceu? Jesus ele materializou o seu perispírito, ele tangibilizou o seu perispírito e assim puderam vê-lo, puderam tocá-lo. Mas no caso em questão aqui na casa, por que o espírito, e como é que o espírito deu uma bofetada no rosto da criatura? Pergunta 9 do capítulo 4 do livro dos médiuns, sobre a teoria das manifestações físicas. Allan Kardec perguntou: os espíritos erguem a mesa com a ajuda dos braços, de alguma maneira solidificados? Aliás, a pergunta 8. Como um espírito pode mover um corpo sólido? E os espíritos superiores responderam: combinando uma porção do fluido universal com o fluido que se desprende do médium apropriado a esses efeitos. Então, o que possivelmente pode ter acontecido é este espírito de Castelnaudary, ele ter se aproveitado desse fluido que se desprendia de algum médium de efeito físico, materializou e deu uma pancada, deu uma bofetada no rosto do filho do Sr. D. E o Sr. D habitou a casa posteriormente. Mas Allan Kardec, ele conhecendo este fato, ele perguntou ao espírito de São Luís se poderia evocar esse espírito, o espírito de Castelnaudary. E o São Luís falou: olha, é um espírito realmente bastante atrasado, bastante rude. E aí ele evocou e não conseguiu a comunicação na primeira evocação. E aí o São Luís, espírito, começou a contar a história deste espírito, de Castelnaudary. Acontece que ele era um espírito que havia habitado essa casa há 2 séculos atrás. Ele desencarnou em 1659 com 80 anos. Só que antes de desencarnar, por ciúme, ele havia matado o irmão, afogado o irmão. Asfixiado o irmão. E também por ciúme acabou matando a sua mulher. Ele desencarnou em 1659, ou seja, Allan Kardec evocou na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas 200 anos depois. E ele morreu com 80 anos e não foi capturado, não foi incriminado, seus crimes ficaram descobertos. Não foram descobertos, melhor dizendo.
o Allan Kardec, o São Luís respondeu assim, ó, o seu falecimento ocorreu em 1659, na idade de 80 anos, sem que houvesse respondido por estes crimes, que pouca atenção despertaram naquela época de balbúrdias. Depois da morte, jamais cessara de praticar o mal, provocando vários acidentes ocorridos naquela casa. Então, ele ficou assombrando aquela casa aí por mais de um século, né? Por 2 séculos, né? Uma coisa impressionante, realmente, né? E aí o Allan Kardec, ele perguntou para São Luís, na pergunta 1, tende a bondade de nos descrever o gênero de suplício deste espírito? Olha, veja o sofrimento que estava passando esse espírito. É atroz, porque está condenado a habitar a casa em que cometeu o crime, sem poder fixar o pensamento noutra coisa a não ser no crime, tendo-o sempre ante os olhos e acreditando na eternidade desta tortura. Está como no momento do próprio crime, porque qualquer outra recordação lhe foi retirada e interdita. Toda comunicação com qualquer outro espírito. Sobre a terra só pode permanecer naquela casa e no espaço só lhe restam solidão e trevas. Veja que dificuldade. Então, ele estava passando por um momento difícil. Ele matou o irmão, matou a mulher, e ele ficou condenado, né, vamos assim dizer, entre aspas, a ficar naquela casa. Se ele saía da casa, ele não conseguia conversar com ninguém. Se ele ficava na casa, só ficava lembrando o crime. Até que ele pudesse, obviamente, se arrepender. E com a evocação do Allan Kardec, à medida que o Allan Kardec foi orando, à medida que o Allan Kardec foi utilizando-se, né, da ajuda dos médiuns, foi orando por esse espírito foi chegando o arrependimento a esse espírito. E óbvio que todos, não existe nenhum de nós que vamos ficar sofrendo eternamente. Nós fomos criados perfectíveis, ou seja, Jesus disse, todos vós podeis fazer o que eu fiz, e muito mais ainda, significa dizer que faz-se necessário nós termos múltiplas e sucessivas reencarnações para que possamos atingir essa perfeição. E esse espírito que deu a bofetada no filho do Senhor D estava há 200 anos nesse sofrimento atroz, até que perturbando, né, obviamente, os outros, até que Allan Kardec, com a ajuda dos médiuns na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e com a orientação do Espírito de São Luís, evocou esse espírito. Muito bem. Ele até perguntou aqui, o Allan Kardec perguntou, pergunta 8. O estado em que se vê esse espírito é o dos seres vulgarmente designado por danados? E o espírito de São Luís respondeu, não, em absoluto, pois há condições ainda mais horrorosas, há condições piores. Os sofrimentos estão longe de ser os mesmos para todos, variando conforme seja o culpado mais ou menos acessível ao arrependimento. Para este, aquela casa é o seu inferno. Outros trazem esse inferno em si mesmos pelas paixões que os atormentam sem que possam saciá-las. Bom, enfim... e aí ele perguntou para o espírito, né, ao espírito, por que não pudesses escrever na primeira vez que vos evocamos? Porque não queria. Então, mas por quê? Ignorância e embrutecimento. Então o espírito estava muito embrutecido. Agora podeis deixar, quando vos apraz, a casa de Castelnaudary? Permite-me isso, porque aproveito os vossos conselhos. Então veja, com a evocação de Allan Kardec, né, os bons amigos espirituais permitiram que esse espírito deixasse a casa, que ele pudesse ser ajudado, e assim foi. Bom, o Allan Kardec, ele traz aqui outras questões, ele conversa com o espírito, e nos traz outros ensinamentos. Então eu peço aos senhores e às senhoras para estudarem aqui o livro dos médiuns, na parte dos criminosos arrependidos, o espírito de Castelnaudary. Então veja que todos os espíritos são acessíveis à melhora. Mas é interessante, né, este caso, ele ficou 200 anos nesta casa, deu uma bofetada, né, e fazia outras balbúrdias. Durante 200 anos ele fez várias balbúrdias, né, nesta casa, ok? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que nos traga bons pensamentos através dos bons amigos espirituais e que possamos nos ver no próximo vídeo neste canal. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com os amigos, com os inimigos principalmente, né? E que Deus nos dê força para nos encontrarmos até o próximo vídeo. Um abraço.